Então, a gente começa agora a nossa aula de história, a nossa segunda aula de história, né? Com esse tema aí, que é um tema bastante chamativo, né? Mergulhar, dar um mergulho histórico, né? Sobre a Grécia Antiga, vai nos conduzir nessa aula tão bacana. É a nossa querida professora Cristina Santos, ali de Ceabra, que nos brinda com a sua oferta, né? Com a sua presença e com a sua aula nessa noite. Para a Cristina, mais uma vez, seja bem-vinda. Siga à vontade aí com a sua aula, tá bom? Ok, muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Esse assunto, Grécia Antiga, ele abre o módulo, né, inclusive do cursinho de quase universitário, a UPT, e aí ele abre, tem longas páginas ali, viu, descrevendo, falando um pouquinho desse período, mas eu vou tentar, olha só, tentar ser sucinta aqui, né, e mostrar para vocês um pouquinho desse universo, que é enorme, viu? Assim, lembrando que todas as informações foram aqui, serão condensadas mesmo, vou dar uma pincelada pela essa história da Grécia Antiga, e né, para tentar ver se eu chego até o final dela, até os tempos atuais, viu? Vamos lá, deixa eu, sem mais delongas, compartilhar a tela com vocês, que eu preparei um slide, né, todo, né, ali todo já no esqueminha para vocês também poderem, né, visualizar. Então, a Grécia Antiga, eu falar um pouco dela, né, lembrando que né, essa história da Grécia, o que nos interessa falar da Grécia, né? Então, primeiro, porque ela vai, os povos gregos vão nos influenciar, né, o Ocidente aqui, isso com sua cultura, religião e até, né, política. Então, é um dos principais universos, né, que vai nos influenciar hoje, graças aos gregos, que a gente utiliza alguns sistemas hoje. Então, graças a essa herança que nos faz, é claro, importante aqui estudar esse período, tá? Então, a história da Grécia Antiga vai nos influenciar não só, né, aqui na política, na cultura, na religião, né, por que não dizer, na literatura, e assim por diante. Bom, então, ó, é uma civilização antiga, bem antes, né, de Cristo, a gente vai ver que essa história vem marcando, tá, a presença dela. Então, a civilização grega tem grande importância na formação cultural, política do Ocidente, lógico, daí a sua importância, e daí também ela cair no Enem, em vestibulares, tá? Os gregos foram os primeiros a falar de democracia, né, que quer dizer aí, né, o governo do povo. Então, eles são os primeiros a se organizar e a pensar em representantes, né, que como, né, temos hoje. Outra coisa, os gregos se localizavam, viu, geralmente em montanhas, né, partes mais altas, e é claro, né, isso ajudou muito, né, a comunidade, né, isolados ali, um do outro. Então, não é à toa que os gregos não têm uma só unidade, né? Ela vai ter pequenas cidades, estados, e cada uma autônoma, característica, com as suas características marcantes, tá? Língua, religião, tudo bem definidos. Então, assim, não tem um estado, uma língua única, não tem né, uma religião única para todos. Então, cada um costume único para todos. Vai cada um aí, cada cidade-estado vai desenvolver, tá? A sua característica, ali, né, os seus costumes, e assim por diante. Então, a região, nessa parte mediterrânea, ajudou esse isolamento, né, na parte montanhosa, ajudou a que cada cidade, né, formasse ali a sua localidade, sua cidade-estado. Então, ó, eu tenho um mapa aqui, só um pouquinho para mostrar para vocês, né, da geografia, né, a geografia aqui mostrando, né, ali as primeiras cidades-estados, né, aí vem aí a Greta, depois a Ática, depois Atenas, Esparta, tá vendo? Então, sempre nessa parte mais montanhosa, sempre, né, de difícil acesso, por que não dizer. Então, foram os primeiros a se organizarem, né, como civilização, e vamos ver como é que eles chegaram nessa história, né, nessa organização toda. Então, aqui, ó, ela, claro, foi a partir do século VIII, tá vendo aí? Antes de Cristo, esse ACzinho aí, né? Desenvolveu-se na Península Balcânica, uma das civilizações mais importantes da antiguidade, e
É claro, ó, os arquitetos, né, filósofos, o teatro, tudo vai sofrer influência, os pensadores, né, tudo vieram da Grécia Antiga, tá? Então, aqui, é claro, a gente já sabe disso, acho que vocês, aí, o pessoal, eu não sei, né, a série, mas devem estar aí, com certeza, né, no segundo, terceiro ano, né? Então, já viram um pouquinho da origem da filosofia, tá vendo aí? Então, sabem que foram, né, em Atenas, os gregos, né, os pré-socráticos e também Sócrates, né, Aristóteles, Platão, é quem vai fundamentar esses pensamentos filosóficos, e aqui, né, na cidade grega, tá? Esses filósofos. Então, o teatro também é uma grande marca grega, e a cidade-estado, como eu já falei para vocês, pensando na composição, a Ágora, né? A Ágora também era uma praça pública, onde era a parte mais baixa da cidade, onde se encontravam zonas, né, residenciais, administrativas e comerciais, né, da cidade grega. Zona rural, aí, né, o nome já diz, é o campos, os pastos, os bosques, que serviam para abastecer a cidade, né, claro, dos produtos agrícolas. Claro que ninguém, né, tinha que ter alguém para trabalhar ali e a sustentar essas cidades, né, a gente sabe disso, né, tinha um governante, cada cidade-estado, mas, né, ali quem sustentava toda essa vida aí, né, toda essa cidade aí era o povo da zona rural, como a gente já sabe disso, né? Aí, seguindo, pessoal, ó, qualquer coisa, dúvida, vai escrever no chat, viu? Se tiver dúvida, se estiver falando muito rápido, não, né, não se acanhe em falar. Pode colocar aí no chat que eu estou dando uma olhada. Eu olho aqui e respondo. Aqui, então, claro, fundamentou-se, então, a cidade-estados, e agora vamos à parte da colonização grega. Então, os gregos, eles irão sofrer, claro, né, influências aí, principalmente das terras, né, férteis, para compor suas cidades-estados, não era qualquer lugar que eles iam, né, montar esse local, né, de morar e colonizar ali, né, então, a procura de matéria-prima, terras férteis, a agricultura, para a agricultura, a procura de produtos para comercializar em mercados, também aí influenciaram os povos gregos aí na sua composição de colonização. Bom, aqui nós vamos caminhar um pouquinho para a imigração indo-europeia. Então, assim, quais foram os primeiros povos que formaram, né, os antigos gregos? Então, eu tenho, né, os cretenses como os primeiros, vindos aí das ilhas de Creta, né, formavam uma civilização comercial que exerceu domínio sobre a Grécia mais tarde, né, continental, possui uma sociedade patriarcal, matriarcal, governada pelo rei Minos. Então, está aqui, ó, uma influência, né, de composição colonial grega. Os aqueus, vindos do norte da Península Balcânica, invadiram e dominaram os cretenses mais tarde. Os dórios, originários da mesma região dos aqueus, expulsaram os jônios e eólios da Grécia para as ilhas, né, Egeu e litoral da Ásia Menor, então formando aí a primeira dinastia grega. Lembrando que os dórios aí foram, né, trouxeram, aí foram responsáveis mais tarde, né, pela, vamos dizer assim, a decadência, né, da cultura grega, porque eles, né, vão invadir e tomar conta ali, né, da boa parte das cidades-estados. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho desse conflito no decorrer dos slides, tá? E aqui, então, foram os três povos que influenciaram a composição colonial grega, cretenses, aqueus e dórios, tá? Mais adiante, nós vamos ver aqui essas invasões aqui em Atenas, Esparta, tá vendo? As principais cidades-estados, né? Eólios, jônios, aqueus e dórios. Então, a invasão né, indo-europeia às terras gregas. Aqui, eu vou começar aqui a falar dos períodos.
A Grécia Antiga, gente, ela é dividida, essa história é dividida em 4 períodos, tá? O primeiro período deles, né, para compreender melhor, é aqui, ó, o período homérico. Esse período homérico, ele é dedicado a, né, como é que a gente sabe que esse período existiu mesmo, né, quais são as suas provas? Então, está aqui as escritas, a literatura é que nos prova nesse período. Então, estava aqui, ó, estampado nos vasos, né, como era de costume eles cultuarem, né, em vasos, né, em pratos, louças, bacias, tudo que acontecia, né, no seu cotidiano. Então, a Ilíada e a Odisseia são 2 literaturas que marcam esse período homérico, tá? A Ilíada, né, que conta um pouco das narrativas e histórias de Troia. Quem puder ler esse livro, né, essa Ilíada, seria interessante, tá? São versos que contam histórias maravilhosas, assim, de aventura, né? Aqui de Troia, né? Do guerreiro de troianos, né? Os troianos. Então, importante, se vocês puderem dar uma lida, pode, né? Deve. E tem a Odisseia, essa que eu mais gosto, de Homero, né? O poeta Homero conta as aventuras de Odisseu tentando voltar para casa depois da guerra, né, de Troia anterior, que é a Ilíada. Então, na Ilíada, ele vive a guerra e na Odisseia ele já encontra, né, aqui ele tem esse caminho de retorno para casa. E tem toda uma aventura, gente, que vale a pena ler, tá? Então, aqui vocês veem ao lado aqui no meu caso direito, os vasos, né, contando um pouquinho dessa Odisseia de Odisseu, né? Então, eles ilustrando, né, nos vasos, que era de costume, né, fazer isso. Então, então marca esse período, né, escrita, os versos, principalmente as epopeias aqui, né, as grandes narrativas, nasce aqui nesse período homérico, é bem grande destaque desse período. Aí, então, caminhando, eu vou para o período arcaico, tá? Esse aqui com o surgimento das propriedades privadas. E isso eu estou falando um pouquinho de cada cidade e estado, tá? Não estou falando só de uma, não. Então, as propriedades privadas, iniciaram os conflitos entre os grupos. Então, é claro, para lidar com essas crises, os grandes proprietários de terra passaram também a fomentar associações, né, fantrias, né, formaram tribos. Então, você começou a se organizar, pensar um pouquinho em democracia, né, em agregar, né, alguns, né, vamos dizer, alguns moradores, além de quem estava no poder, começou também a se preocupar quem não estava, que é para dar certo, né? Então, demos aqui a origem às cidades-estados, às polis, e principalmente a transformação do período, é claro, arcaico. Então, ó, eu tenho aqui esse templo, né? Aqui o Partenon, né? Funcionava como um tribunal, depois oferecido aos deuses mais tarde, né? Então, está aqui, marcando o período arcaico. Então, em síntese, o período arcaico marca essa grande organização, né, em cidades-estados das cidades, né? Então, pensando ali, já começando aqui a dividir os grupos, né? Aí, quem pertencia às tribos, quem pertencia, né, aqui estava no poder do Estado, né? Então, já começava aqui a dividir, né, ali cada um, né, cada repartição no seu lugar. Aqui, ó, eu comecei, então, aqui só para ver um pouquinho a estrutura na cidade e estados, né? Então, de todas as cidades eram dessa forma aqui organizados, tá? Então, lembrando sempre que cada cidade e estado era autônoma. Então, né, a vida política, religiosa, cada um, né, seguia ali, claro, a sua crença, a sua cultura, tá? Então, na hora de olhar, observar no Enem, né, dizer que cada cidade, né, era comum dividir, era comum uma língua, não era, tá? Pelo menos, né, cada cidade-estado, se era comum o grego, mas cada um sofria influência, claro, local, cultural, tá? Havia aí essas diferenças, tá? Até de deuses, né? Por que não dizer?
Então, está aqui os períodos, homérico, arcaico, como eu já falei para vocês, né? Aqui do século, primeiro ali, ó, o homérico, né? Ali, 8, mais ou menos, depois aqui, né? Vem o 6, ali, né? Dividindo com o clássico, 4, antes de Cristo, e helenístico, que esse é o final, né? Que a gente irá ver já já, cada um desses períodos. Bom, a organização política grega, tá? Nós temos aqui, aqui a Grécia é um dos primeiros, as primeiras cidades, civilizações a se organizar politicamente. 3 cidades, então, né? Nós vamos ter aí como base Atenas, Esparta e Corinto. A mais avançada era Atenas, o lugar do nascimento da cultura e da democracia, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né, dessas polis importantes para a Grécia. Então, ó, onde se localiza Atenas, está aqui, ó, bem próximo aqui à Ática, tá? E Atenas está aqui, ela se destaca. Por que que ela vai se destacar? Eu vou conversar com vocês um pouquinho e mostrar para vocês o porquê. Primeiro, ela é a primeira a se preocupar com a democracia, tá? Então, eles formam a participação cidadã ali, e os adultos, filhos de pai, os filhos de pai, mãe, atenienses, correspondiam aí a uma minoria, pois eram excluídos os estrangeiros, escravos e mulheres. Então, ó, na democracia, né, ateniense, eram considerados adultos, mas esses adultos aí, né, tinha que dividir os homens, né, alguns homens, e as mães, claro, né, correspondiam aí as mães, as mulheres, né, os escravos, aí a minoria, infelizmente, participativa na democracia. Mas já era alguma coisa, viu? Assim, é pouco, mas já era alguma coisa aqui, porque nem se pensava em outras cidades-estado, nem se pensava nisso, tá? Então, eles vão começar a dividir, né, aqui pensando nesses adultos, nesses mais velhos, e depois, né, a gente vai ver aqui aprimorando esse termo aqui, democracia, tá? Aqui só para entender um pouquinho da sociedade ateniense, tá? Como era a base, né, ali da sociedade, quem é que estava no topo, quem é que estava na base, segurando ali. Alguém? Ah. Travou de novo, pessoal? Ah, destravou. Ainda bem. Aí, Bruna, obrigada, Bruna. Fiquei preocupada, porque, né? Ficou aqui congelado. Seguindo, viu, Bruna? Aí, obrigada por avisar. E os demais também. A Adriele que está prestando atenção. Deixa eu colocar aqui umas palminhas para vocês. Então, ó, nós temos aí a sociedade, né? Estava dizendo, ateniense, e tem por sua base aí, né, os escravos. Estão os escravos. Quem eram esses escravos? É importante frisar, né, que os escravos aqui, aqui não se tratava, né, do modo de escravidão que a gente conhece hoje. Então, assim, né, aqui, por enquanto, de negros. Então, aqui, esses escravos eram os prisioneiros estrangeiros, né, os prisioneiros de guerra, né, e estrangeiros que vinham ali, porventura, né, a compor a sociedade ateniense. Então, eles eram obrigados a servir a cidade, né, ao melhor representante, que aí, no caso, mais tarde a gente vai ver aí os reis, a nobreza, né? Então, eles tinham que trabalhar, mas tinham sua casa, tinham suas casas, né? Alguns tinham as suas casas, podiam até constituir família, inclusive, tá? Mas não poderiam sair da cidade, tinham que trabalhar para, né, ali quem estava mandando, tá?
Então, para ali, ó, quem era os eupátridas. Então, eupátridas, está aí, ó, que é os bem-nascidos, os nobres, latifundiários, né? Os grandes proprietários de terras férteis. Então, era esses aí que os escravos acima tinham que servir, ok? Então, ó, eu tenho aí, então, a base formada por metecos, que eram esses estrangeiros, tá vendo? Né, claro, e artesanato, comércio e escravos ali, eles tinham esse dever de fazer, né? Estava ali compondo essa base. Tem os tretas, né? Os tretas ali, que é os marginalizados, os miseráveis, ou seja, os pobres, e ainda tinha aqui também, né? Mais aqui ao centro, né? Os geórgicos e os pequenos agricultores proprietários das terras menos férteis, nas regiões montanhosas, e aqui também, demiurgos, que é os artesãos e comerciantes, que também compunham. Então, está bem aí, né, nessa parte aí central, né, da base da pirâmide, na pirâmide aí ateniense. Então, por que Atenas, né, até hoje, é uma das grandes influenciadoras do Ocidente, né? Porque, ó, investiu em educação. Então, ó, aqui eu tenho a educação, né, era bem diferenciada, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, os homens iam para a escola a partir dos 7 anos de idade, onde tinham as aulas de oratória, falar bem, de filosofia e até mesmo de técnicas militares. Eles investiam muito na parte intelectual. Infelizmente, as mulheres, né, cabia apenas, né, ali, ó, e elas não iam à escola e ficavam em casa, aprendendo a cuidar do lar, do marido e dos filhos. Até hoje, a gente vê que é uma qualidade, que é uma herança deixada pelos gregos, aí, principalmente de Atenas, essa arte de falar bem, né, é claro, ali usar as palavras certas no lugar certo, enfim, os gregos já faziam isso, e Atenas trabalhava a oratória. À toa que os primeiros professores vão nascer lá de Atenas, tá? Em Atenas, Aristóteles, Platão, mais tarde, as mulheres cabiam apenas, né? Cabiam apenas aqui, né? Esse cuidado com a casa, e principalmente, meninos, viu? Ser saudável, com a saúde. Então, tinha que dar filhos também saudáveis, né? Aqui, inteligentes e saudáveis aqui, para, né, prosseguir, ou, né, levar o nome da família. Aí, seguindo, nós vamos falar de uma cidade que eu gosto muito, cidade-estado que eu gosto muito, Esparta, tá? Então, ó, destaquei, tá vendo? A primeira Atenas, né? Com a sua característica filosófica, né? Oratória, tem que ser trabalhado na educação. É uma sociedade que se preocupou primeiro, ali, mesmo que excluindo, né, os escravos, as mulheres, os pobres, se fosse o caso, né, da democracia, mas foi o primeiro a se organizar e pensar nisso, tá? Agora vamos para Esparta, que é completamente inverso, tá? De Atenas. Primeiro, né, nós vamos ver aqui os valores de Esparta diferenciados. Então, austeridade, o espírito cívico, submissão total do indivíduo ao Estado. Então, aqui, ó, o indivíduo ele tinha que dar sua própria vida para seguir ou lutar pelo Estado. Era natural que você morresse, né, por sua cidade, né? Então, a sociedade era conservadora, patriarcal. Vocês lembram que a outra era matriarcal, né? As mães tinham ainda, né, essa figura relevante, né, dentro da sociedade lá em Atenas. Aqui não, aqui na de Atenas, ou de Esparta, aí, né? Então, é patriarcal, aristocrática, ou seja, né, bem definida ali, né, se você tem dinheiro ou não, né? Se pertencia ou não, que nasceu com necessidades especiais, né, em Esparta, não era permitido isso. Eles tinham que nascer saudáveis, fortes, bonitos,
quem nascesse com problemas, segundo eles, né, eles, né, aí tinham que sacrificar a criança, tá? Eles sacrificaram porque não admitia-se um cidadão com defeitos ou com problemas, né, ali para a sociedade, que eles queriam criar mesmo, eram guerreiros. Então, aqui, ó, Esparta, eu tenho aqui também a localização dela, tá ali, ó, bem próximo, tá vendo? Arcádia, Lacônia, ali, né? Aí a Micênia e a Peloponesco, né? Tá ali também, Peloponeso, aliás, desculpe. Está aqui a localização de Esparta, bem próximo de Atenas, se vocês anotarem, observarem. Então, observe que isso aí mais tarde vai ter problema, viu? E aqui é a localização dela. Vamos para a sociedade. Então, falei para vocês, uma sociedade patriarcal em que eu tinha, né, os espartanos como os principais, né, aí, grupo principal social e militar de Esparta. Eu tinha aí periecos, né, que eram pequenos proprietários que se dedicavam ao artesanato e ao comércio em pequena escala, e tem os ilotas, que eram servos das propriedades do Estado, sem direitos políticos. Aqui, ao contrário de lá, de Atenas, né, eles eram obrigados a fazer, tanto aqui quanto lá, mas aqui, quem o serviço né, poderia perder a vida. Então, né, eles eram obrigados a servir o Estado. Aí eu deixei aqui um pouquinho, né, um pouquinho aqui, né, um mapinha para vocês entenderem melhor. Então, tá os periecos, tá vendo? Homens livres, sem direitos políticos. Aí está esparciatas, os cidadãos, guerreiros, participavam do governo. E tem aqui os ilotas, que eram, né, escravos da terra, aqueles que realmente não tinham direito algum aí na sociedade, né, de Esparta. Então, como é que dividia o sistema, né, político de Esparta? Então, tem o sistema oligárquico, né, ou seja, definido pelas grandes proprietários de terra, pela sociedade, né, pela burguesia, ali, vamos dizer assim, né, pelo grupo que tinha dinheiro, realmente. Tem um governo ali, era diarquia, 2 reis em Esparta, né, para administrar a cidade. Viviam em diarquia, por isso aí 2 reis. Então, também eu tinha uma assembleia, a Ápela, né, era formada por espartanos com mais de 30 anos, sempre homens, tá, no comando, e a Ápela, que era responsável pela eleição da Gerúcia e do Esporato, tá? Então, aqui eu tinha uma eleição, mas também entre eles, muito fechado, tá? E essa escolha de sucessores, né? Então, ó, depois dessa composição, eu venho para a educação espartana. Aqui, nessa composição espartana, eu tenho aqui uma preocupação maior, meninos, viu? E meninas, que eu gosto de chamar meus meninos assim, com o físico, com né, preparar a criança para, né, ali, vamos dizer, para o exército, para a luta, sempre. Então, por isso tinha que ser cidadãos perfeitos, tá? Então, assim, não podia ter defeito físico nenhum, nem muito menos mental. Então, aos espartanos, desde os 7 anos, ao invés de se preparar com oratória, né, escrita, argumentar, não. Eles eram levados, tirados das mães, tá? Levados, né, para ali, vamos dizer, né, afastados das mães, para um local, vamos dizer assim, eu vou colocar exército, né, e ali lá, eles eram desde pequenos treinados para não sentir dor, nem ter nenhum tipo de sentimento. Por isso, por exemplo, não sei se vocês já viram o filme 300, né, mostra bem os espartanos como são, né, ali, alguns até impiedosos, porque eles foram criados para isso, não ter pena ou empatia pelo outro, né? Então, desde os 7 anos, eles são preparados para isso, né? Eram preparados, então, lutas, castigos, né? Aí, alguns castigos cruéis até com as crianças, né? Dias perdidos, surras,
enfim, eram colocados como ali treinamento para eles, tá? Então, aí, ó, os meninos espartanos ali, claro, chegavam, né, a vida já maioridade, preparado para lutar no exército. Então, mal reconhecia a família, porque eles eram tirados eram 7 anos das mães, né? Ou do seio da família e criados em alojamentos, né, lugares onde eles colocavam, treinavam esses meninos para a guerra. Então, sempre ali visando isso, né? Então, ali, ginástica, esporte, né? Eles ensinavam, mas principalmente a esse, né? A esse preparo para a guerra e não ter pena do outro, né? Do inimigo. Então, era esse o treinamento, eles estavam treinando ali guerreiros, né? Que é claro ali, para não sentir pena de ninguém. Então, eram bem treinados esses meninos. Eu teria até um vídeo para mostrar, mas não sei com a internet, do jeito que está, né? Não sei se vai ter como eu fazer isso. Mostrar esse vídeo desse treinamento com esse menino, com esses meninos, mas não vai dar, não. A internet está péssima. Né? Eu vou deixar como anexo que vocês poderão ver depois. Bom, lembra que as duas cidades estavam bem próximas. Agora, as duas são grandes rivais, né? Uma quer dominar a outra, na verdade, né? Então, aí Atenas quer mostrar que o intelecto, quer se preocupar com a educação, né? Com a participação ali dos meninos, dos cidadãos lá na sua cidade era mais importante. E Esparta dizia que não, que eles tinham outras prioridades. Então, ó, eu fiz um comparativo aí, bem legal para vocês visualizarem, tá? Então, aqui em Atenas priorizava a educação né, filosófica, já Esparta, a educação militar, tá? Aí o governo, lá em Atenas, o governo era de caráter democrático, até se tinha uma eleição, né? Lembra que os homens de 30 anos poderiam escolher um representante, e assim vai. Aqui em Esparta era uma aristocracia, formada por uma diarquia, então não havia aí escolha. Essa diarquia entre dois reis, lógico, né? Diarquia, porque governado por dois reis, é claro, aí o sucessor seria o seu herdeiro direto, né? As mulheres não eram vistas como cidadãs em Atenas. Já em espaços participavam de assembleias e recebiam uma educação. Agora, não se engane, lá em Atenas, eles não eram vistos como cidadãs, né? Não participavam da vida política. Já em Esparta participavam, mas era somente para, né, ter ter essa influência sobre o filho, né, até os 7 anos. Depois, esse filho era retirado dela, tá? Então, essa participação em assembleias, decisões, né, fica assim, meio estranha essa participação das mulheres, que no período de 7 anos, né, do filho, não tinha o direito né, de se manifestar, tinha que aceitar a lei do Estado, né, e ficar sem ele. E aí, claro, nessa disputa de Atenas e Espartas, várias aconteceram, tá? Lógico que vai marcar aqui, vou chegar aqui já no período importante, o clássico, tá? Lembra daquele, né, dos 4 períodos? Mérico, né? Aí arcaico, clássico agora. Então, vamos chegar aqui nesse período clássico, tá? Esse período marcado aqui por violentas lutas dos gregos contra os povos invasores, né? Principalmente os persas. E nós vamos ver aqui um pouquinho também, né? Foi considerado aqui o apogeu claro, da antiga civilização grega, concentrando aí suas maiores civilizações culturais. Então, é um período clássico que vai marcar realmente, né? Aqui veio a Grécia, né? A Grécia já vinha com história interessante, e agora, com esse é o período mais forte, mais visível, né? Que a Grécia mostrou sua força e poder, tá? Nas artes, na literatura, tá? Nas construções, vocês vão ver que são detalhes riquíssimos, né? Pegando influências de cada povo que formaram ali né, essas cidades, ou melhor, agora país, né?
A primeira das grandes guerras dos gregos contra os persas ficou conhecida como guerras médicas, tá? Por causa dos medos que habitavam no Império Persa. Né? Então, ali, ó, médicas e medos, tá vendo? Que habitavam ali os persas. Então, os persas investiram pesado na destruição dos gregos. E aí, nós vamos ver aqui, ó, um pouquinho, né, dessa grande revolução, vou colocar aqui rapidinho, né, na fotografia, está ali esses conflitos, marcaram, né, as guerras persas, mas os gregos, mais uma vez, né, sobressai, e aí, ó, vai destacar outro período, o helenismo, tá? Que é a fusão dos elementos gregos com as culturas locais. Lembrando sempre, pessoal, que a Grécia, né, toda a Grécia, todas as cidades-estados, né, tinha em comum, né, ali a religião, ou seja, eram politeístas, não acreditavam apenas em um Deus, em vários deuses eles acreditavam, em deuses diferentes, mas em vários deuses eles acreditavam, tá? E eu trago aqui esses elementos culturais, né, como a imagem que vocês estão vendo aí, que marca bem o helenismo, porque cada guerra, cada conflito que tinha com outras cidades, estados, né, que eles lutavam para sobressair mesmo o poder de cada um, esses prisioneiros de guerra, lembra que eu falei para vocês? Eles, né, eles acabavam, né, contribuindo, na verdade, com a cultura local. Então, é interessante vocês verem, né, influências, né, de Esparta em Atenas, Atenas em Esparta, tá? Em outras localidades também gregas, né? Porque a primeira tática deles era, né, ensinar ao povo vencido, por exemplo, ensinar a cultura local. Então, assim, eu pegava, aprisionava as mulheres, crianças de uma determinada região que perdeu a guerra, trazia-se para a minha localidade e ensinava ali, né, ali, toda a minha cultura, tá? Então, fazendo tipo uma varredura na mente, né, desses povos, para que eles, a partir de então, seguissem a regra local, tá? É como foi feito também no Brasil, né? Aqui, um pouquinho disso no Brasil. Então, os portugueses vieram e colonizaram os indígenas, lembra disso? Então, colonizaram porque ensinaram aí a cultura portuguesa, né, para os povos indígenas e assim por diante. É claro que essa não foi só um transmitir conhecimento fácil, né? A gente sabe que mais tarde isso, né, vai gerar aí né, conflitos e escravizações, infelizmente, tá? Mas isso é outra história. Então, ó, recebi então esse nome, os gregos chamavam-se, né, si mesmo de helenos. Então, esse período helenístico, marcado, né, pelos helenos, e aqui, ó, as grandes esculturas, agora né, mostrando um pouco da face do homem, tamanho real, né, esse tamanho natural, esse movimento das esculturas também, trazendo um pouco mais um lado mais humano, né, vamos dizer assim, dos gregos, de dor, sofrimento, lá, né, angústia. Então, eu tenho aqui, ó, uma luta, né, aqui, né, mostrada nas esculturas, né, riquíssimos, e entro agora para a cultura grega, já quase finalizando, tá? Então, a cultura grega, só para revisar um pouquinho mais, eu tenho o teatro, filosofia, jogos e arquitetura. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma dessas influências hoje, né, aqui na parte, né, ocidental, na arte. Por exemplo, né, a tragédia, a comédia, né, o início do teatro, né, foram os gregos que criaram, tá? Então, era um costume deles, né, fazendo peças ao ar livre. Também tem anfiteatros, né, criados também para divertir o público. Daí vem o nome pão e circo, né, criado nesse período também, né, e é aprimorado mais adiante pelos romanos, mas enfim. Então, as apresentações eram feitas ao ar livre, peças, né, dramáticas e comédia. Lembra de Homero, Ilíada, né, a Odisseia? Então, eles ensinavam também um pouquinho disso aqui, né, nessa parte teatral, tá? Então, é de lá que
né, essas histórias contadas aqui aos povos, né, o surgimento do teatro. Outra coisa também que é contribuição grega, né, nos nossos tempos atuais, aqui, né, a poesia, tá? Aí, é muito valorizada, tanto que em todos os banquetes, jogos, festivais, declamados, né, acompanhados por música e também por poesia, tá? Aí, então, aí, claro, só para frisar, foi na Grécia que nasceu o texto épico, ok? Então, aí conta histórias de guerra de Troia e as aventuras de Ulisses, como eu já falei para vocês lá anteriormente. Aí, outra coisa também que destaca na arte são os templos, tá? Então, eu tenho templos aí, né, os maiores aí, que desafiam a arquitetura, né, os estudantes de arquitetura até hoje. Então, como foi possível fazer tamanhos detalhes, né, de colunas, desenhos, gravuras sobre as pedras, né? Então, a arquitetura é um grande destaque, tanto que até hoje, se vocês deram um Google lá, ver o Google, né? A Grécia hoje ainda tem essas construções até hoje, né? Ali intactas, né? Claro, impactadas pela guerra, mas pelas guerras que houveram, mas ainda lá contando suas histórias. Então, o Paternão, uma delas, está lá, né? Para visitação e pesquisa até hoje, tá? Então, ó, eu tenho aqui as construções arquitetadas, templos gregos, mas importante é o Partenon de Atenas. Então, eu tenho as ruínas até hoje, tá? Do Partenon, na Grécia. Nas esculturas, eu tenho aqui várias também, acompanhando aquelas fases, né? Então, ó, aí eu tenho Orestes, ali, ó, Afrodite, Vênus, Leocádia e seus filhos, Leocaste, né, Leocante e seus filhos. Então, as esculturas, geralmente em tamanho real, até então, inicialmente, eram esculpidos apenas homens, depois, né, aí depois abre-se para as mulheres, mas com roupas, aí mais adiante, tá, é que as mulheres vão aparecer, né, ali, né, também com, né, com seios à mostra, mas a genitália não aparece, né? Então, nas mulheres, só apenas um desenho. E já os homens, a genitália é bem pequena para que não chamasse mesmo atenção. Chamasse atenção mais o corpo e não essa genitália, né? Então, vocês veem aí que geralmente as esculturas gregas aparecem os homens nus, mostrando, claro, a sua forma física, seus músculos, né, seus músculos, mas esse órgão genital, ele era, né, esculpido pequeno, um tamanho menor mesmo, para não, né, chocar a igreja e também né, a comunidade em si. Não é um órgão que chamasse atenção. O valor mesmo era para o corpo em si, não para essa parte específica, tá? Então, por isso, eram bem pequenos mesmo. Eles desenhavam pequenos. Então, ó, geralmente, esculturas de tamanho real, ali, formatos, claro, formas humanas, e com muitos movimentos e equilíbrio e perfeição é o que define as esculturas gregas. Então, ali, ó, aí se vocês aproximarem, vocês vão ver o homem levemente ali, Orestes descansando, mas vocês vão ver os detalhes, gente, né, das veias, dos braços, e tudo isso na pedra. Então, assim, é muito difícil colocar né, parece esse tamanho real, essa fidelidade, essa perfeição na forma, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, aqui, ó, as costelas de Leocante ali também, ó, toda essa angústia no rosto também, era bem difícil ser ilustrado, e aí eles conseguiu com perfeição, tá? Aí chama atenção para as cerâmicas, os vasos, né, principalmente, aí, né, esculpiam em toda a história, né, grega, aí tudo que eles vivenciavam eram influenciados, então eles confeccionavam esses vasos, que hoje são caríssimos, viu? Então, usavam técnicas, né, ou ora o vaso apresentava fundo preto e as figuras vermelhas, né, ou amareladas, ali douradas, ora era vermelho o fundo e as figuras em tons pretos.
Então, eles alternavam essas imagens, tá? Mas, geralmente, ilustrando o seu cotidiano e, claro, os deuses que eles, né, acreditavam. Aí, vou chegar nesses deuses já já. Aqui, ó, a religião. Quem já ouviu falar em algum deus grego, hein? Cite aí para mim. Conhece algum deus grego? Cite um deus grego aí. Já assistiram algum filme grego? E aí já viram alguns deuses? Cite aí um deus. Coloca aí no chat. Hein? Esse povo também. Tá tudo dormindo. Um deus grego. Ninguém lembra. Aí, Milena. Aí, Milena. Me ajudou, Milena. A Milena não, Adriele. Acho que foi Adriele. Milene e Adriele, eu acho. Deixa eu ver. Aí, Adriele Ferreira e Milene. Você citou o principal, viu? O principal, Zeus. Muito bem. Né? O pai de todos, né? Ali dos outros deuses, né? Então, chamando a atenção para, né, o politeísmo, sabe o que quer dizer? Já falei para vocês, politeísmo, né? Ou seja, poli quer dizer vários, né? Aí esse teísmo aí vem de deuses, né? Então, eles acreditavam em várias figuras, né, divinas, então, em várias figuras de deuses. Então, Deus dos mares, aí é o Deus dos infernos, ou melhor, do submundo, né? Aí tem Zeus, que era o Deus dos raios, né? Vou dizer assim, que era o Deus supremo de todos. Aí o Deus da fertilidade, e assim por diante. Então, ó, eu tenho aqui também a imortalidade, que eram pregadas nesses deuses. Então, eu tenho aqui, ó, aqui alguns, ó, Artemises, Zeus, tá? Todos eles representando ali alguma imagem, né, ali importante na Grécia. Então, né, a Artemises ali, a agricultura, tá? Aí eu tenho Zeus comandando as chuvas, eu tenho também, boa noite, Isabela, boa noite. Ó, então eu tenho, todos eles tinham um representante, tá? Deus do vinho também, né? A Atenas, ou Vênus, que mais tarde Vênus, né? A deusa da fertilidade das mulheres, né? Companheira das mulheres. Então, eu tinha todos esses deuses, tá? Para mostrar a religião grega. Todas as cidades-estados acreditavam em um ou outro, ou em vários ali, né? Depende da composição local de cada um, tá? E aí, eu tenho aqui, para finalizar, os Jogos Olímpicos. Vocês sabem que foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, tá? Então, claro, os primeiros jogos ali, a corrida, né? Tá? Eu tenho aqui os Jogos Olímpicos criados pelos gregos e alguns esportes, né? Que também criados por eles. Então, primeiro, as Olimpíadas foram criadas, né? Para homenagear quem? Zeus, né? Então, e aí eles começaram a se organizar, né, ali em algumas modalidades. Primeiro começou entre os homens, né, os homens que faziam algumas modalidades, como salto, corrida, né, faziam nus, né, para mostrar ali agilidade, força, enfim. E as mulheres eram proibidas de assistir esses Jogos Olímpicos, tá? E, inclusive, ficavam dentro de casa trancadas, porque, né, a maioria competia nu, então não podia ver, não, viu? Aí, então eu tenho em homenagem a esses deuses, principalmente Zeus. Então, a corrida é o principal evento, tá? E que compunha, né, as Olimpíadas, as primeiras Olimpíadas, e mais adiante a gente vai ver o salto com, né, com vara, né? Algumas lutas que até hoje, né, é herança grega, né? A gente segue os princípios. O legal é que os Jogos Olímpicos gregos
é base até hoje, né? Então, criaram-se algumas regras para respeitar o vencedor, o perdedor ou quem está competindo, né? Então, essas regras, gente, permanecem até hoje. Como você ter, por exemplo, você ter empatia pelo outro, você ter respeito pelo, né, pelo seu oponente. Então, a regra lá atrás, grega, que eles já tinham isso, estilo lá nas Olimpíadas primeiras, né? E permanece até hoje. Tanto que quem comete alguma infração, né, desrespeito ao adversário, né, ou quem está assistindo, quem está competindo, é eliminado do jogo, tá? Ou da competição. Então, esse respeito, essa doutrina de respeito vem de lá atrás, tá? Com os gregos. Aí eu vou enviar tudo para você. Eu quero mostrar também as questões que eu elaborei aqui sobre a Grécia Antiga, questões voltadas para o Enem, tá? Falei super rápido, bem condensado, mas eu acho que deu para ficar alguma coisa. Se não dei, oh meu Deus. Ai, ai, eu fico agoniada, porque é correria, e aí essa é uma história longa, entendeu? Uma história comprida, Grécia Antiga, umas 5 ou 6 aulas aqui, tranquilo, para falar dela. Aqui, ó, pronto. Vou deixar ali. E vou encerrar minha aula. Me despeço daqui de vocês, ó. Beijo, boa noite a todos. E até a próxima aula. Para Cristina, mais uma vez nós que agradecemos, né? Mais uma vez aqui comemorar o seu restabelecimento e essa possibilidade, né, de você estar com a gente aqui essa noite. Cris, muito obrigada. Beijos. Boa Beijo. noite a todos.